E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal, tire suas dúvidas de letra. É sempre uma alegria e uma honra receber você na minha humilde residência para ver e ouvir esses vídeos simplórios sobre a língua portuguesa que eu gravo nos meus momentos de lazer, de folga, porque eu adoro falar sobre a língua portuguesa para quem tem interesse em me ouvir naturalmente. Hoje eu estou gravando aqui do quarto do meu filho Zeca. De vez em quando eu gravo vídeo na sala, gravo no meu escritório, no meu ambiente de trabalho, já gravei na rua, já gravei no carro, vou gravando onde é possível. Hoje eu vim aqui para o quarto do meu filho Zeca. Atrás está a pequena, ainda incipiente estante de livros dele, ele que já é um leitor aos 12 anos de idade, e é um orgulho receber você aqui, tá bom? E já que estamos falando em leitura, vamos falar sobre a vírgula, que é um pedido super recorrente aqui no canal entre os inscritos. Tem sempre alguém me pedindo, professor, fale sobre a vírgula, quando é que eu uso esse negócio, quando é que eu não uso, e é disso que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar para você como, quando e por que usar a vírgula. Vamos juntos? Você vai gostar certamente. A vírgula é um sinal de pontuação, lembra disso? Os sinais de pontuação são a vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, os dois pontos, ponto e vírgula, as reticências, as aspas, o travessão, o parênteses, os colchetes e as chaves. Para que servem os sinais de pontuação? Eles funcionam como um reforço da escrita e organizam as relações entre as palavras e expressões que formam um texto. Eu gosto de dizer para os meus alunos, e eu considero você assim, que os sinais de pontuação exercem função parecida com a das placas de trânsito, que vão nos guiando por esse texto maluco que é o tráfego de veículos nas grandes cidades. Mas se não fossem elas, as placas, os sinais, nós colidiríamos todos numa grande confusão. Assim, também fazem os sinais de pontuação, vão nos guiando pelo texto. Olha, deu uma paradinha aqui você pode seguir. É assim, essas são as funções dos sinais de pontuação, e de um deles em especial vou falar a vírgula. Mas antes eu trouxe um texto em que aparecem alguns desses sinais que eu citei no slide anterior. É um texto narrativo. João disse-me, entre e fecha a porta. Ele disse isso com uma cara feia. Era aí. O que você fez? Perguntou-me Júlia. Respondi a Júlia cínico. Entrei e fechei a porta, ora. Ele é o chefe. Um texto pequenininho, um diálogo entre dois personagens e a citação de um terceiro que não aparece na cena, mas é rememorado. E aí eu tenho aqui dois pontos. Tenho o travessão que introduz a fala do personagem. Tem os parênteses para mostrar um comentário do narrador, tem um ponto de interrogação, um ponto final, tenho de novo dois pontos, tenho aqui a vírgula, de novo travessão, de novo vírgula, três pontos, as tais reticências, e assim o texto foi se construindo e nos conduzindo pelas palavras, os sinais de pontuação. Botei esse texto como ilustração de tudo que eu disse antes, mas vamos falar especificamente agora da vírgula. A vírgula é utilizada para separar substantivos e adjetivos coordenados. Muitas vezes a gente compõe sujeitos com vários substantivos ou tem objetos formados por vários substantivos. Para separar esses vários substantivos ou vários adjetivos que são encadeados, coordenados, nós usamos a vírgula, como neste primeiro exemplo. Comprei balas, bombons, biscoitos e sorvetes. Então eu tenho aqui um substantivo balas, um substantivo bombons, um substantivo biscoitos e um substantivo sorvetes. Os três primeiros estão separados pelas vírgulas e o último encadeado aos demais, por ser o último elemento dessa enumeração, pela conjunção aditiva e. Aqui eu tenho substantivos formando o objeto. Mas eu posso ter também adjetivos aqui em função de predicativo. Veja, as crianças estão cada vez mais conectadas, solitárias, alienadas e preguiçosas por causa dos celulares. Então eu tenho como predicativos para o sujeito crianças conectadas, solitárias, alienadas e preguiçosas. Repare na concordância nominal, todos os adjetivos estão no feminino plural, porque o substantivo ao qual os adjetivos se referem está no feminino
plural. Percebeu? Então, para separar substantivos ou adjetivos encadeados, enumerados, como sujeito, como objeto, como predicativos, nós usamos a vírgula. Essa é uma função inicial, primária da vírgula. Nós usamos a vírgula também para separar orações coordenadas. As orações coordenadas são de 5 tipos. Só em um dos tipos, as aditivas, nós não precisamos usar a vírgula, porque nós temos para fazer essa função a conjunção aditiva aí que eu já mostrei em outro exemplo. Vamos ver as orações coordenadas em que a vírgula é obrigatória. Ele deve se entregar ou a polícia invadirá o esconderijo. Eu tenho a primeira oração, ele deve se entregar, e a segunda, a polícia invadirá o esconderijo. Esta segunda oração é uma alternativa para esta ação, para essa atitude do sujeito lá. Se ele não se entregar, a polícia invadirá o esconderijo. Eu poderia dizer assim: ele deve se entregar ou a polícia invadirá o esconderijo. Essa é uma coordenada sindética alternativa. Para ligá-la à oração inicial, usa-se a vírgula. Do mesmo modo, quando eu tenho uma explicativa, como no exemplo, fale baixo, que o neném está dormindo, eu devo também usar a vírgula. Esta oração que é iniciada pelo que é coordenada sindética explicativa. Outro tipo de oração coordenada que deve ser separada da anterior por uma vírgula é a conclusiva. Repare, ele venceu, portanto, levará o prêmio. Essa é uma coordenada sindética conclusiva. E por último, as adversativas, exemplificada por esta frase: ele correu, mas chegou atrasado. Esta oração iniciada pelo mais é coordenada sindética adversativa. Eu fiz a advertência de que as aditivas não precisam de vírgula, porque elas são ligadas à oração inicial por uma conjunção aditiva e. Não foi isso? Agora, sobre as adversativas, eu gostaria de chamar a sua atenção. Você sabe que o mas, que pode ser considerado conjunção adversa, que é considerado uma conjunção adversativa, tem lá outras palavras que podem substituí-lo. Por exemplo, porém. Agora, repare na pontuação do porém. Nós, quando usamos esse advérbio para introduzir uma oração adversativa, nós usamos a vírgula antes e depois. Com o mas, não. Ele correu, mas chegou atrasado. Ele correu, porém, chegou atrasado. Vírgula antes e vírgula depois do porém, do contudo, do entretanto. Percebeu? Com o mais, não. Vírgula só antes, vírgula antes e depois com os demais. Ok? Essa também é uma coordenada sindética adversativa, conforme a tradição gramatical. Eu falei da conjunção aditiva e, disse que nas aditivas eu não precisaria usar vírgula obrigatoriamente, mas há casos em que se pode empregar a vírgula antes do e. São duas as situações em que isso pode ocorrer. A primeira delas eu mostro agora. Repare, se o e tiver valor de mais. Observe bem a frase. Ele estudou e não tirou boa nota. Você percebeu que esse e tem um valor adversativo? Tem, tanto que eu poderia substituí-lo por mas. Ele estudou, mas não tirou boa nota. Então, quando esse e tiver um valor de mais, a vírgula antes dele é obrigatória. Percebeu? Um outro caso em que pode-se usar a vírgula antes da conjunção aditiva e está agora na tela. Se os sujeitos das orações coordenadas forem diferentes. Se eu tenho duas orações que estão coordenadas num período e cada uma tem um sujeito diferente da outra, eu devo marcar essa diferença pela vírgula. Repare, Paulo é Matsubara e eu torço pelo Novo Horizontino. Reparou? O Paulo é o sujeito de é e o eu é sujeito de torço. Sujeitos diferentes, mesmo que a oração seja ligada por um e, um conectivo, uma conjunção aditiva, eu devo usar a vírgula antes dele. Tá claro aí? Podemos ir adiante? Emprega-se a vírgula também para separar orações explicativas e apositivas. Veja os exemplos que eu trouxe para você. João, que era filho de um pedreiro, sentiu-se ofendido. Essa oração que está sublinhada entre vírgulas é uma oração explicativa. Do mesmo modo, o aposto também deve ser separado da oração em que está inserido por vírgulas. Olha o caso. João, filho de um pedreiro, sentiu-se ofendido. Ok? Está indo até aí? Para separar o vocativo, também
usa-se a vírgula. Cuidado, eu recebo muitas comunicações. Professor, vai ter aula hoje à noite, professor? Vírgula, porque professor nesta frase é um vocativo. E o vocativo deve ser separado do resto da enunciação por vírgula. Então tá lá, Pedro, pega aquela cadeira para mim, eu estou me dirigindo ao Pedro. Então Pedro, o substantivo próprio, funciona como vocativo. Deve ser, portanto, separado da oração em que está por uma vírgula. Eu posso ter o vocativo no fim da frase, como este exemplo que eu botei para você. Ó. Esse dever vale nota, professor? A pessoa que diz isso está se referindo ao professor, falando com o professor. Então, o professor aqui é vocativo e, por isso, deve ser separado da enunciação principal, da sentença em que está por uma vírgula. E, por último, socorro, meu Deus, ajude-me nessa hora difícil. Essa pessoa crédula, crente, de muita fé, dirige-se a Deus. Falando com Deus, então, meu Deus aí é vocativo e por isso deve ser virgulado, separado da sentença em que está inserido, ok? Olha, se você está gostando, por favor, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. Se você está gostando do vídeo, compartilhe com os amigos que você acha que possam gostar também ou que necessitem dessas explicações. Eu vou dar uma paradinha nesta aula para ela não ficar muito grande, enfadonha, e volto em seguida fazendo mais observações sobre o emprego da vírgula. Até daqui a pouco.